Olá, tudo bem? Hoje o RDTV começa de um jeito diferente. Temos uma entrevista especial com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Valdecir Luiz Colli, do PSD, conhecido como Chiquinho do Posto. Então vamos ao nosso bate-papo. Olá, presidente, seja bem-vindo ao RDTV. Bom dia a todos que assistem a RDTV e a todos os matogrossenses que nos assistem. Presidente, o senhor tomou posse no dia 18 de fevereiro deste ano, portanto são quase 2 meses à frente da AMM. Qual foi a situação que o senhor encontrou quando tomou posse? Certo. Nós sucedemos o presidente Meral de Sá, né? E encontramos uma situação de uma AMM bem encaminhada, né? Uma AMM hoje que tem um respeito nacional, né? Junto à Confederação Nacional dos Municípios, junto ao governo federal, que tem um respeito estadual, né? E que ela é conhecida hoje em todos os meios, Anita, pela representatividade que ela tem, né? Uma associação que tem praticamente 100% dos municípios filiados, né? E participativa, né? Então nós, digamos assim, encontramos uma AMM organizada e uma AMM preparada para os municípios, né? Falando dessa participação, presidente, a gente sabe que a AMM tem trabalhado muito na questão da cobrança, do repasse dos recursos da saúde, investimentos em infraestrutura nos municípios. Falando especificamente da saúde, quais são os últimos encaminhamentos dados pela associação? Certos. Nós, logo que assumimos, começamos a discutir com a Secretaria de Saúde do Estado os repasses de 2012, né? E nós aí, durante aproximadamente 20 dias, discutimos com o secretário de Saúde, com o chefe da Casa Civil e com o próprio governador Simval Barbosa. Pegamos os restos a pagar de 2012, na época eram aproximadamente 46 milhões, fora Cuiabá e Várzea Grande. E começamos a negociar. No primeiro momento, chegamos aí ao final, aonde o governo do estado e a Secretaria de Saúde pagou aos municípios 23 milhões e se propôs a negociar no segundo semestre o saldo dos outros 23 milhões, que são restos a pagar de 2012. E os municípios conseguem ganhar esse fôlego na saúde com essa negociação? Muitos reclamaram que esse valor quase não faria diferença. Certo. Por quê? Porque quem tem só as unidades de saúde recebe um valor muito baixo, né? Então existiam valores maiores para municípios que tinham hospitais regionais e atendiam outros municípios. Então, nesse caso, a parcela foi quase que insignificante para os municípios. Mas, com certeza, essas demandas na área da saúde nos municípios pequenos, quando o valor era pequeno, é porque o município realmente ele é atendido em outro município que é polo na região, o que tem um hospital. E lá, com certeza, o benefício foi maior. Vamos citar um exemplo de Confresa. Confresa, na época, tinha mais de 1,5 milhão de reais e recebeu em torno de 700 mil reais. Então, naquele momento, foi um alívio para o município, que tem vários municípios que ele atende na região. Então, eu diria assim, no primeiro momento, ele para muitos municípios foi insignificante, que diria assim, mas são restos a pagar de 2012. E a maioria dos gestores que aí estão são gestores novos, né? Então, quer dizer, se o dinheiro tivesse pago em 2012, com certeza eles não teriam usado esse dinheiro. Mas, de qualquer forma, eu digo assim, são 23 milhões e são na saúde. Então, eu acho que valeu a pena e nós temos que fazer com que o governo do estado agora realize essa outra parcela, que é o segundo semestre de 2013. Volta a negociação ou já vai ser pago no segundo semestre? Volta a negociação agora no segundo semestre, né? Nós voltamos a conversar, provavelmente nós teremos uma audiência com o chefe da Casa Civil e aí com o governador, para nós conversarmos a segunda parcela, que é no segundo semestre de 2012. Outra reclamação também dos municípios, além do repasse, é a questão da infraestrutura, como eu disse anteriormente. A falta de investimentos nas estradas acaba prejudicando a tal da logística, o termo que todo mundo usa. Como a AMM tem interferido nesse processo? Certo. Passou-se no período chuvoso, ele é um período muito difícil de você regularizar até a própria AMT pavimentada, a AMT não pavimentada, as pontes de madeiras, né? Então, houve muitas demandas aí na Secretaria de Transportes, mas nós sempre atentos, conversando com os prefeitos, e os prefeitos nos dando aí informações, cada um dos seus municípios ou das suas regiões,
nós fizemos com que isso chegasse até a Secretaria de Transportes. Agora mesmo, falei com o secretário de Transportes, Sinésio, na qual ele nos informou que o Estado está fazendo a recuperação nas MTs pavimentadas através do tapa-buraco, muitos através do equipamento da própria Secretaria e outros serviços mais distantes de Cuiabá e aqui da própria região serão feitos através de serviços terceirizados. E as MTs não pavimentadas também começou-se uma recuperação nos equipamentos dos consórcios, né? E os consórcios vão atuar junto com os municípios para que faça aí o primeiro encaminhamento para que realmente tenha aí uma escoação melhor do que vinha sendo feito. Da mesma forma as pontes de madeiras. Há uma reclamação muito grande no estado inteiro. Hoje você faz uma ponte de madeira aí em torno de 3 a 4 anos, ela já não é mais trafegável, né? E aí a Secretaria de Transporte também já começa a atuar. Eu vejo isso porque estou vendo o movimento da Secretaria de Transportes, estou acompanhando e tenho conversado com os prefeitos que estão levando as demandas da Secretaria de Transportes, e a Secretaria, pelo que eu estou acompanhando, ela está se mobilizando aí para que tenha encaminhamento. Há uma chiadeira menor dos prefeitos em relação a esse contato com os secretários? Os prefeitos também andavam reclamando muito que mal conseguiam falar com os secretários. Isso tem diminuído? Olha, eu tenho visto e tenho comentado com alguns prefeitos até nesses últimos 20 dias, tem melhorado muito o relacionamento, né? Havia uma reclamação muito grande, né? Eu acho que nesse ponto aí o governo do estado percebeu-se isso, né? Percebeu, e eu estou vendo que os prefeitos hoje estão tendo um atendimento melhor. Nós, através da MM, representando os prefeitos de Mato Grosso, queremos que isso melhore ainda mais. Mas temos percebido aí uma vontade dos secretários. O governo do estado também parece assim que percebeu a situação que está realmente o interior, que tem que ter ações mais voltadas para o interior. E o próprio governador Simval Barbosa, numa conversa que ele teve conosco há uns 10 dias atrás, ele mesmo informou que ele ficou muito, nesses 2 anos e pouco, atendendo dentro do gabinete e vendo demandas de projetos. E agora, nesse período, é o período que ele vai visitar mais, vai andar mais, e as obras serão lançadas e construídas. Então, nós prefeitos, aqui representando os prefeitos, nós acreditamos nisso que o governador falou, né? Estamos vendo que os secretários realmente estão visitando os municípios e conhecendo a realidade, e nós, entidade MM, a cada dia que nós visitamos uma secretaria, nós levamos uma demanda. A Secretaria de Transportes, por exemplo, é uma secretaria que exige muitas demandas. Por quê? Porque o nosso estado tem praticamente 30 mil quilômetros de estradas estaduais, né? E nesse montante aí, nós digamos aí, 70% não são pavimentadas, então a demanda é muito grande. E aonde estão pavimentadas, com esse período chuvoso, existem as deficiências aí com questão de buracos, com questão de pontes, né? Acostamentos, enfim. Existe uma demanda muito grande. E Mato Grosso é praticamente um continente, então as demandas são grandes. Mas acredito que a Secretaria de Transporte agora, da forma que está conduzindo o caminho certo. Eu sempre disse isso. Quando não está andando certo, nós não somos parceiros. Mas a forma que eu estou vendo que a Secretaria está com vontade. Eu vejo aí o Mato Grosso 100% integrado também como uma alternativa muito grande de desenvolvimento para o Estado, né? Porque essas cidades que vão receber os acessos pavimentados, com certeza vai melhorar o transporte lá do paciente com a ambulância, vai melhorar o transporte escolar, vai melhorar o acesso dos cidadãos ao município, vai melhorar o desenvolvimento do município, porque você tendo esse acesso pavimentado, vai chegar mais indústrias, mais pessoas para investirem, e os próprios moradores daquela comunidade, daquele município, acredito que terão uma nova possibilidade aí de investir nos seus municípios. A AMM tem trabalhado muito
referido muito na questão das políticas públicas, trazendo inclusive estudos ligados às regiões. Um dos estudos diz respeito inclusive aos gastos do Estado. Segundo um estudo da AMM, houve um aumento de 14% entre 2009 e 2012 na folha de pagamento. Alguns parlamentares contestaram, o governo do Estado, alguns membros contestaram. Isso realmente aconteceu? Qual é o papel da AMM interferir nessa questão? Certo. O que a AMM fez? A AMM fez a Lei da Eficiência Pública. O nosso estudo foi a lei que criamos o estudo para a Lei da Eficiência Pública. Né? De autoria do deputado José Riva. De autoria do deputado José Riva. E esse estudo mostrou com que cada região apresente as suas demandas, né? E a gente vê nesse estudo que regionalmente as questões são regionais e micro-regionais. Você tem uma região, por exemplo, que tem um município que ele tem uma solidez e uma riqueza própria. Logo, você vê naquela mesma região um município que praticamente não desenvolveu nesses últimos anos. Então, o que acontece com a Lei da Eficiência? Ela viu as desigualdades que existem nas micro-regiões, os gastos, como você falou, aumentaram muitos os gastos da máquina pública, cresceu muito, mas os gastos cresceram além do que cresceu o Estado. Então, eu vejo isso, a constatação que tem, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o Estado tem que organizar a máquina pública, tem que enxugar mais a máquina pública e tem que trabalhar junto. Agora, uma das coisas que eu acabei de falar, a questão do Mato Grosso 100% integrado. Ele vai desenvolver muitas das regiões. Com o desenvolvimento, com certeza, as regiões vão crescer, vai se aumentar a receita do Estado e aí sim o Estado tem que fazer com que essas situações que nós vivemos hoje se organizem, se planejem, se organizem para não acontecer isso, né? O gasto com o pessoal é contestado, mas ele foi maior do que cresceu realmente. Nós temos aí no estudo que realmente cresceu mais de 14%. E o Estado cresceu em torno de 9%. Só para eu me corrigir, presidente, esse estudo da folha de pagamento entre 2011 e 2012, não 2009, como eu havia dito. Certo. Aproveitando a questão dos estudos da AMM, presidente, me fala um pouquinho sobre os gargalos dos municípios do Estado. O senhor disse que existem regiões onde há municípios muito desenvolvidos e logo em seguida um município vizinho que não tem esse desenvolvimento. Como que a AMM tem interferido nessa questão? Certo. A AMM, por exemplo, nós vamos citar um exemplo. Nós temos aí na região sul, município de Campo Verde, município de Primavera, município de Rondonópolis, né? Uhum. São municípios que estão bem desenvolvidos, têm uma economia própria sustentável. Né? Aí você pega logo do lado, por exemplo, Dom Aquino, né? São Pedro da Cepa, Jucimeira, Poxoréu, são municípios que estão numa economia que precisa ser desenvolvida. Né? A AMM, através do desenvolvimento econômico, que é vinculado à Central de Projetos, em parceria com a Assembleia Legislativa e com o Governo do Estado, vai fazer com que nós fizemos aí um levantamento em cima desse estudo e criamos aí um desenvolvimento na parte da agricultura familiar e da agroindústria. Né? Para quê? Para que realmente os municípios se fortaleçam. Esses municípios que não são da área da agricultura, eles têm que ter um desenvolvimento aí na agroindústria, na própria indústria, né? Como o Mato Grosso está vivendo o momento da chegada da ferrovia, né, em Rondonópolis, eu acredito que a região sul vai ter que aproveitar muito esse momento da chegada da rodovia em Rondonópolis. E isso não é só para Rondonópolis, é para toda a região. Aí pega todos os municípios pequenos próximos, né? Então, nós temos que aproveitar esse momento. Na Baixada Cuiabana, nós vamos ter a Copa do Mundo. É hora de se aproveitar os municípios próximos da Baixada Cuiabana para que eles desenvolvam na área do turismo, cresçam, comércio, serviços, né, para que se melhore os seus IDHs. Então nós temos que aproveitar o momento da Copa aqui na Baixada Cuiabana, o momento da ferrovia na Ferronorte, como tem em outras regiões, a região sudeste, a região norte, a região do Araguaia agora com a entrada da agricultura. Eu acredito que a região do Araguaia é uma região que mais vai crescer no estado do Mato Grosso. Então são momentos que nós temos que aproveitar no estado e esse estudo vai fazer com que nós
com essa parceria da Assembleia com o Governo do Estado, nós vamos viabilizar os municípios para que cada município torne a sua economia mais fortalecida. E investir, no caso, naquelas frentes que de fato possam fortalecer a economia, né? Para não, que a gente fala, não dar tiro no escuro no caso da economia, é isso, presidente? É lógico, nós não podemos ir no município onde a atividade dele não é algodão e tentar fazer com que lá tenha algodão. Você não vai viabilizar economicamente o município. Você tem o fator cultural, fator da matéria-prima, disponibilidade de mão de obra. Então você tem muitas coisas que você tem que analisar para que realmente ele seja desenvolvido. E esse trabalho é o que nós vamos fazer em parceria com esses poderes, governo, Assembleia e MM, para que Mato Grosso não cresça só em alguns municípios, mas que ele se desenvolva por um todo. Até porque são 141 municípios. E lógico, né? São 141 municípios e nós vejamos hoje, que nem o presidente Rivas sempre fala isso, o Mato Grosso se fala que é um estado muito rico, mas ele é um estado muito rico, mas tem muitos municípios pobres. E tem que ser feito esse trabalho aí para que nós desenvolvemos os municípios e alguns municípios cheguem ao menos próximo dos municípios que são falados que são ricos. Presidente, quando o senhor era candidato e veio aqui ao RDTV em janeiro, o senhor falou muito do trabalho de interiorização da MM. Uma vez que a sede fica em Cuiabá, acaba que o trânsito acaba acontecendo mais por aqui mesmo por causa do centro político. Mas e como que tem acontecido isso nos municípios, especialmente os mais longínquos? Na região do Araguaia, como o senhor disse, chamado de Vale dos Esquecidos, a região de Juara, Aripuanã, Alta Floresta, municípios muito longe da capital. O senhor tem visitado essas bases? Certo, nós visitamos, eu diria hoje assim que a região do Araguaia não é mais o Vale dos Esquecidos, né? Porque hoje a região do Araguaia está se desenvolvendo muito, né? E com esse Mato Grosso 100% interligado, com a 158, com esse estudo da ferrovia também. Então o Araguaia está desenvolvendo muito e com certeza o Araguaia nesses próximos anos aí, ele vai ser um nortão do estado, né? Agora nós temos andado, visitamos o Araguaia, visitamos a região norte, visitamos aqui a região da Baixada Cuiabana, visitamos a região sul, agora também vamos visitar o noroeste, o sudeste nesses próximos 60 dias, mas uma visita assim, especialmente da presidência. Quando nós estávamos em campanha, eu lembro aqui nós conversamos da questão da interiorização da MM, é uma questão que nós queremos fazer a proximidade lá da entidade com os municípios. Mas eu acredito que agora que nós estamos junto à MM, a gente está lá acompanhando o serviço da MM, ela já tem uma interiorização muito grande, né? Os serviços lá, esse próprio serviço que é a Lei da Eficiência Pública, conduzida lá na época com Maurício Munhoz e com o presidente Meraldo, ela nos trouxe muito para que nós possamos desenvolver esse trabalho aí de interiorizar. Hoje, com esse estudo, a gente sabe realmente quando a gente chega até aquele local, o que a gente tem que levar e oferecer para aquele município. E eu acredito que agora nós estamos desenvolvendo um trabalho junto com esses estudos para que a MM com os técnicos, né, ligados juntos à superintendência, junto à presidência, nós faremos o quê? Junto com a central de projetos, com a área jurídica, né, com toda a área da MM, nós vamos chegar mais próximos aos municípios, fazendo essas visitas aí e tendo uma ligação mais direta com as prefeituras. Aproveitar que o senhor citou a central de projetos, antes da gente ir para o intervalo, tem sido considerado um dos pontos-chave nesse início de gestão, uma vez que os prefeitos tinham muita dificuldade de conseguir recursos no governo estadual e federal por causa de problemas, falhas estruturantes ali no projeto inicial. A central de projetos foi uma bola dentro dessa gestão? Certo, a central de projetos, eu digo assim, foi a bola dentro da gestão. Nesses últimos dois anos do nosso presidente Meraldo, né, e do superintendente Maurício. Eu sempre diria, vim acompanhando como prefeito nesses 2 anos, aí no período da eleição também acompanhei muito e estou acompanhando agora. Eu diria assim que foi o que realmente uma coisa que foi implantada e deu certo. Tanto é que a gente viu aí nos últimos dias aí a visita de 2 ministras aí conhecendo a central de projeto e antes disso o próprio BNDES. Então foi uma bola dentro, hoje a MM tem uma estrutura lá montada, tem projetos de qualidade, né? Temos projetos aí civil, de pavimentação, na área de
de desenvolvimento econômico que pega as agroindústrias, também projetos aí com inspeção estadual, municipal, até federal. Então eu acredito assim, a central de projetos, ela hoje, ela se diria assim, como a ministra Miriam, mesmo assim, quando ela viu, ela falou, realmente é uma coisa extraordinária que nós temos dentro da entidade. Tá certo, presidente. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você fique com a gente. Tem gente achando que a dengue é brincadeira. Quem leva a sério este problema vai direto ao foco. A dengue mata e não se pode brincar. É preciso eliminar a larva do mosquito antes dele nascer. Faça a sua parte em casa e no trabalho. E se você vê um criadouro em residências, empresas ou terrenos baldios, denuncie. Dengue é coisa séria. Governo de Mato Grosso. Mais por você. Tranquilidade, respeito, muito conforto. O VLT Veículo Leve sobre Trilhos representa tudo isso para milhares de pessoas. Para estudantes e trabalhadores, significa chegar mais rápido na escola e no trabalho. Para o Roberto, significa deixar o carro em casa e dar adeus aos engarrafamentos. Para a Dona Rita, o VLT significa conforto nos seus passeios e com ar-condicionado, para deixar tudo fresquinho. VLT, transformando para melhor o transporte de Cuiabá e Várzea Grande. Governo de Mato Grosso na Copa. O governo do estado está investindo em infraestrutura. Foram construídas e restauradas 60 pontes de concreto e 50 pontes de madeira. Agora eu consigo chegar em todos os municípios com mais tranquilidade. O que você gastava em manutenção no caminhão, hoje em dia você leva um pouco mais para casa. Infraestrutura também é morar bem. Em Sorriso, o governo do estado entregou 159 casas. E aqui em Sinop foram entregues as chaves de 536 casas. Estava morando no fundo da casa da minha mãe. Eu e meu filho Wagner moramos aqui. Estamos muito felizes, graças a Deus. E para beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária e desenvolver o turismo, o governo do estado asfaltou quase 60 quilômetros de estradas, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Estamos atraindo cada vez muito mais turistas, né? E com isso, gerando muito mais empregos e renda para a nossa região, né? Com o contínuo investimento em infraestrutura, o governo do estado estimula o desenvolvimento e leva mais dignidade à nossa gente. Governo de Mato Grosso, mais por você. Quando a CAB, ela tomou posse, né? Vieram uma equipe de trabalho, fizeram várias mudanças nos registros de água. Hoje, graças a Deus, houve uma grande melhoria da água dentro do bairro industriário. Olha, há coisas difíceis para um homem. Comprar absorvente, por exemplo, para minha esposa, quando ela me pedia isso, que vergonha. Mas hoje, eu nem me estresso. Eu ligo na farmácia Unimed e peço logo tudo que ela precisa. Porque comodidade faz toda a diferença. Pouco a pouco a cidade vai se transformando. Em cada canto as cores do Brasil pintando. Uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Nós somos essa torcida que tá no clima, que canta e que vibra. Todos juntos num só coração. Tô no clima da Copa pra soltar a emoção. Cuiabá já está em clima de Copa. Vamos receber este grande evento. Acesse mtnacopa.mt.gov.br e saiba tudo o que está rolando. Uma cidade verde e amarela, como você nunca viu. Governo de Mato Grosso na Copa. Estamos de volta com a RDTV e com o presidente da AMM, Valdecir Colli, o Chiquinho do Posto, filiado ao PSD. Presidente, a gente falava um pouquinho sobre as iniciativas da AMM, falamos muito da Lei da Eficiência Pública. Vai ser, de fato, um dos melhores projetos desse início de gestão para garantir o desenvolvimento dos municípios do interior do estado? Acredito que sim. Esse estudo, ele começou em 2012, na presidência do presidente Meraldo de Sá e do superintendente Maurício Munhoz. E a CR Consultoria, que foi contratada pela AMM para fazer esse serviço, através do economista Paulo Rabelo de Castro. Então ele é um estudo muito eficiente, né?
porque é com profissionais como o Dr. Paulo, como o Maurício, ele é um estudo muito eficiente. E é um estudo que vai dar caminhos para a Assembleia Legislativa chegar até o governo do Estado e realmente trazer o que é eficiente para o Estado de Mato Grosso. Falando em chegar ao governo do Estado, a gente falava antes do intervalo dessa importância desse relacionamento junto ao governo, por meio da Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria de Saúde. Como está o relacionamento hoje com o governador Silval? O senhor tem as portas abertas a hora que precisa fazer essa circulação, esse trânsito lá no Paiaguás? Certo. Hoje nós temos um relacionamento muito bom com o governador Simval Barbosa. O governador Simval Barbosa, ele tem nos sinalizado, nos atendido. É lógico que a entidade, ela defende os interesses dela, né? E o governo também defende o interesse dele. Mas todos em prol da sociedade, né? Nós citamos aí o exemplo da saúde, né? Nós divergimos e chegamos a um consenso sobre 2012. Agora vamos discutir 2013. O governo do estado, através de portaria, pagou janeiro, fevereiro e março em torno de 6.418.000 mensal, que chegou nesses 3 meses em torno de 19.255.000 para os municípios. O que nós não concordamos? Que os municípios, que são 141 municípios do estado, todos têm atenção básica, desde a capital de Cuiabá, Vargem Grande e Rondonópolis, ou qualquer município que tenha uma unidade de saúde só. Então, o que nós vamos discutir a partir dessa semana com o secretário de Saúde, com o chefe da Casa Civil e depois com o governador Simval Barbosa. A gente quer mostrar que se tiver corte na atenção básica, vai atingir direto ao cidadão em todos os municípios de Mato Grosso. Então, nessa hora, como que é a parceria? Nessa hora, a AMM vai fazer com que o governo do estado se sensibilize. Existe a Lei 9.870, mas nós acreditamos que os parlamentares, e eu tenho conversado com o presidente da Assembleia e demais deputados, todos concordam em nós revermos isso, que a lei seja emendada ou o governo do estado coloque mais orçamento para que nós fazemos o quê? Atendemos as demandas da forma que no mínimo foi atendido em 2012, que seria 100% da atenção básica, 100% dos consórcios e os convênios que o governo do estado tem direto com os municípios e os municípios com hospitais. Mas sem atraso nos repasses, como foi em 2012, né? Certo, presidente? mas há um compromisso do governador, desde que nós começamos a discutir a saúde, o governador, o secretário de saúde, tem se colocado para nós sentarmos, discutirmos, fazermos um pacto e não ter mais atraso. Essas conversas são importantes porque, por exemplo, não entrar com uma ação e judicializar logo para falar governo do estado, você vai ter que pagar. Certo. Então, esse compromisso que o governo do estado está firmando conosco vai evitar isso, né? Isso traz desgastes para o governo do estado, traz desgastes para os municípios, porque os municípios não conseguem fazer com que a saúde realmente chegue lá na ponta, e o governo do estado tem que se sensibilizar disso. Então, essa ação, quando você me pergunta do trâmite nosso, hoje, da AMM junto com o governo do estado, ela tem sido boa. Nós não estamos conversamos saúde, mas conversamos infraestrutura, conversamos turismo, né? Conversamos muito na área da CEDRAF, da agricultura familiar, da agroindústria, né? Juntamente com a Secretaria das Cidades, através do vice-governador e secretário de Estado Chico Dalto, visitamos vários municípios aí, onde o governo do estado também está oferecendo hoje o financiamento aos funcionários públicos através do programa da Casa Própria, né, onde hoje o servidor poderá financiar com juros menores um imóvel, construir ou comprar um imóvel usado e com maiores facilidades, né? Uma parceria essa do Estado, a AMM, o SEMAT e Banco do Brasil. O senhor falou desse trânsito diante das pastas aí do governo estadual. Qual que é a avaliação que o senhor faz do governo Silval? Eu avalio hoje da forma que eu falei no início da entrevista. O governo Silval, como ele mesmo colocou, ele ficou 2 anos aí trabalhando e viabilizando o projeto, buscando recursos, como ele fala, no próprio BNDES,
para esse Mato Grosso 100% interligado. Esse projeto aí das 50.200 casas do Minha Casa Minha Vida, aonde vai financiar a contrapartida, e ele é um projeto piloto em Mato Grosso, também é outro trabalho do vice-governador e do governador Simval Barbosa. Em outras áreas, como a própria Copa do Mundo em Cuiabá, o governador sempre fala que teve que, praticamente pegou tudo a fazer, mas o governador nos fala o seguinte, que nesses últimos um ano e pouquinho que nós temos pela frente, é a hora da execução das obras. Então há uma expectativa nesse sentido que realmente as coisas aconteçam. Como é que nós avaliamos? O governador Simval Barbosa, ele junto com a sua equipe, a partir desse momento, eu acho que as ações têm que acontecer. Todos nós somos sabedores dos problemas que existem na capital, todos nós somos sabedores dos problemas que existem no interior, principalmente quando nós falamos de saúde e infraestrutura. Então, acho que é o momento do governador Simval Barbosa fazer o que realmente ele está fazendo nesses últimos dias, né? Agora as coisas estão prontas, o financiamento junto ao BNDES está pronto, o financiamento junto ao Minha Casa Minha Vida está praticamente pronto, né? Parou o período da chuva, agora é o momento de investir na infraestrutura e nas malhas viárias. Então, eu avalio da seguinte forma: esses 2 primeiros anos, o governador aí praticamente se debruçou em cima de se preparar para soltar os serviços. E agora é o momento de soltar os serviços, por quê? Estamos aí com 141 prefeitos, a maioria novos, e todos com muita vontade de desenvolver os serviços nos seus municípios. Então, como eu digo, solta governador, que é o momento certo de nós começarmos a agir de uma forma geral no estado inteiro. Dá para avaliar depois que a execução dessas obras ocorrerem, então. Essa compreensão com o período das chuvas e com essa renovação e debruçar sobre os projetos está passando. A partir do momento que passar a executar, que é possível fazer uma avaliação, é isso? Eu diria assim, a avaliação que nós temos dos 2 primeiros anos é o que nós temos que ser sinceros. Esses 2 primeiros anos há uma reclamação muito grande por parte dos prefeitos, né? Mas como a gente vem à frente da MM nesses 2 meses, eu até compreendo o governador quando ele fala que a execução realmente está começando agora. Eu acredito que esses outros 2 anos a gente vai ter uma avaliação muito melhor. E há uma expectativa não só do governo, uma expectativa do governo que melhore nesses 2 anos, da própria Assembleia que melhore de agora para frente, e das próprias prefeituras e também dos matogrossenses, né? Então eu acho que no final do ano de 2013, com certeza nós teremos uma outra avaliação do que se tem hoje, por causa justamente desses investimentos, que é o que o cidadão realmente espera na ponta, né? O cidadão é satisfeito quando chega na ponta que ele é beneficiado. Vamos falar um pouquinho sobre o envolvimento da associação junto em nível nacional. A gente sabe que houve nos últimos dias muitas visitas de ministros a Cuiabá, inclusive a sede da AMM. Existem iniciativas da AMM junto à Confederação Nacional dos Municípios. Como que a AMM tem se empenhado em trabalhar junto ao governo federal? Certo. A AMM, nós tivemos visita em Brasília, acompanhamos a votação dos Reuters, né, que era uma expectativa muito grande e até agora não tem nada decidido ainda, né? Os municípios aí estavam com uma perspectiva, né? Se você pegar um município dos mais pequenos em Mato Grosso, provavelmente chegaria em torno de R$300 mil anos. O segundo aí em R$500 mil anos, R$700 mil anos. Se você pegar um município que receberia em torno de R$500 mil anos, em 4 anos de gestão de um prefeito são R$2 milhões. E ele faz muita diferença numa gestão quando o recurso é direto para o município, né? Então nós acompanhamos isso e agora estaremos acompanhando até a fase final. Outra ação que nós tivemos também em Brasília e continuamos nessa ação é junto à Confederação Nacional dos Municípios ao Pacto Federativo. Eu digo isso desde a campanha, continuo dizendo como presidente da AMM que nós temos que rever esse Pacto Federativo. Se continuar da forma que está, nós temos aí em torno de 3 mil municípios no país que não estão sobrevivendo. Os prefeitos estão todos os dias de pires na mão pedindo. E Mato Grosso é um caso desse. Nós acabamos de falar aí anteriormente de questão de desenvolvimento, de questão de renda. Estamos fazendo a nossa parte, que são os estudos, tentando viabilizar os municípios, apresentando junto ao governo do estado.
mas eu vejo hoje que se os municípios tivessem 20% do bolo federal, não seria da forma que está sendo. Principalmente aqui em Mato Grosso, eu diria isso no Brasil. Porque você veja bem, hoje nós temos em torno de 14% ou 15%. Né? Se nós teríamos no mínimo aí 5%, quanto mais um município pequeno ou de médio porte teria de investimento próprio, melhoria em infraestrutura, melhoria na questão social, melhoria até na educação, melhoria na saúde, porque ele teria investimento. Então eu diria assim, nós nesses 2 meses estaremos vindo a Brasília agora nesses dias novamente. Para quê? Para estarmos junto à CNN, para que a CNN mobilize os municípios e as associações em nível estadual, para que as associações mobilizem os parlamentares, para que realmente nós discutimos esse pacto federativo. O que é a realidade hoje? O correto teria que ser 25, 25 e 50. Seria o correto para que... 25 para o Estado, 25 para os municípios e 50 para a Federação. Isso, seria o correto para que nós trabalhássemos de um modo diferente, para que quem está lá na ponta, que é o prefeito, que está no dia a dia no seu município, juntamente com os vereadores, com os secretários, que sabem o problema que tem. O governo federal hoje, ele cria os programas. Lógico, os programas são muito bons, nós temos programas de unidade de saúde, de pró-infância, né? Casas populares. Minha Casa Minha Vida. Então, muitos os programas. Os últimos 4 anos do governo Lula e da presidente Dilma têm sido muito voltados a programas, né? A gente que acompanha aí sabe disso. Mas os programas, os municípios, nem todos acessam. Municípios distantes, municípios inadimplentes. Então, inviabiliza os municípios com os programas. Mas esse pacto federativo realmente ele tem que ser revisto e é discutido pelas assembleias estaduais que estão todos de acordo, mas nós temos que fazer com que isso realmente o Congresso Nacional se mobilize e realmente isso aconteça. Então isso também são ações que a MM vai fazer junto à CNN, junto aos parlamentares em Brasília. Presidente, a gente vai a mais um intervalo e na volta a gente fala um pouquinho sobre esse relacionamento com os parlamentares de Mato Grosso e por Mato Grosso em Brasília. E você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitano em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do senhor Sérgio. Muito rápido, 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom, gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatoriais. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso, mais por você. Está no Congresso Nacional uma proposta que poderá mudar a nossa Constituição. A PEC 37 quer retirar os poderes de investigação do Ministério Público e de outras instituições que atuam no combate à criminalidade e à corrupção. E você, cidadão, será o maior prejudicado. Não deixe que mudem uma história de tantas conquistas para a população. Proibir os procuradores e promotores de investigar é retrocesso para o Brasil. Diga não à PEC da impunidade. Diga não à PEC 37. As obras vão indo bem, apesar de ainda causarem alguns transtornos. Mas só de imaginar, quando chegar a Copa, vai ser uma grande festa. E na cozinha, então? Vamos estar preparados para tudo. Na sala, todos concentrados e torcendo muito. Nos quartos, conforto e tecnologia, para atender a públicos diferentes e exigentes. Na churrasqueira, o trânsito vai ser intenso, mas vai fluir rapidamente. Assim como as obras do seu Angenor, as obras da Copa do Mundo estão em ritmo acelerado. E depois delas, Mato Grosso vai ficar ainda mais moderno, com trânsito ágil e mais bonito. Por isso é importante que tenhamos paciência. Ainda temos trabalho pela frente, mas vai valer a pena. Porque a festa no final é nossa!
Mato Grosso se preparando para a Copa do Mundo e para o futuro. Governo de Mato Grosso, na Copa. De volta com o RDTV e com o presidente da MM, Valdecir Colli, do PSD, o Chiquinho do Posto. Falamos sobre diversos assuntos, relacionamento com o governo do estado, relacionamento com os prefeitos. Gostaria que o senhor me falasse um pouquinho, dando continuidade ao nosso papo sobre o governo federal, com os parlamentares de Mato Grosso, lá em Brasília. As emendas têm auxiliado as prefeituras? Certo. Nesse momento, hoje de 2013, as emendas ainda não foram liberadas. Mas existem prefeitos que estavam em mandatos, estão executando muitas emendas que são de 2009 até 2012 e os novos também executando emendas que foram de 2009 a 2013, deixados pelos prefeitos que saíram de seus mandatos. Mas eu digo assim, hoje o relacionamento dos prefeitos com os parlamentares de Mato Grosso, que são 3 senadores e 8 deputados, eu vejo assim, ela de uma forma assim, muito bem relacionada, né? Mas eu diria assim, as emendas hoje, o parlamentar vai até o município, ele visita o prefeito, juntamente com a população, e lá ele anuncia uma emenda. E até essa emenda chegar ao município, tem uma série de coisas que tem que acontecer até viabilizar. O que acontece? E muitas vezes o próprio município está inadimplente, muitas vezes o município não tem nem condições de dar contrapartida nessa emenda, e aí vem o que acontece no Brasil, o que acontece em Mato Grosso. Se nós pegarmos uma média aí de Mato Grosso, nós não temos 30% das emendas liberadas, né? Nesse período aí de 2011 e 2012. Às vezes por falta de contrapartida da prefeitura. Falta de contrapartida, né? Falta de garantia do próprio governo mesmo de liberar. E a questão até de pagamentos do próprio governo federal, né? Então eu vejo como mais eficiente para os municípios, é lógico que o prefeito ele tem que viabilizar a emenda parlamentar porque traz investimentos em várias áreas, né? E os programas. Então, a MM tem se colocado nesse passado e agora também à disposição com a Central de Projetos, com acompanhamento desses convênios em Brasília, com acompanhamento junto com as prefeituras, a Caixa Econômica Federal, porque o processo começa com a destinação da emenda do parlamentar, com o processo no Ministério, do Ministério para a Caixa Econômica e aí a Caixa Econômica com o município para o período licitatório e aí a ordem de serviço. O senhor citou mais uma vez a Central de Projetos e me ocorre a falta de profissionalização dos gestores públicos. Isso foi colocado várias vezes pelo próprio Tribunal de Contas, da importância de se profissionalizar, de se capacitar esses gestores públicos, uma vez que a pessoa eleita prefeito ou vereador e não tem muita noção ainda sobre a administração pública. A MM tem alguma iniciativa nesse sentido, junto, às vezes, até o próprio Tribunal de Contas? Certo. Hoje nós temos a questão do projeto, a central do projeto. Eu diria assim, em questão de associação, a melhor do Brasil, né? Então, eficiente na questão de projeto. Nós temos lá também um setor onde ele acompanha a emenda ou o recurso que está no programa do Ministério, a Caixa Econômica, ao município, né? Junto ao Tribunal de Contas também, nós temos hoje uma equipe que faz esse acompanhamento do município ao Tribunal de Contas. Mas nós queremos, nesses 2 anos, fortalecer mais o quê? É fazer com que os programas que existem no governo federal, sejam eles todos a MM interferidos neles, passados aos municípios, e aí sim, nisso que você tocou. Qual que é a questão? Os municípios qualificarem um profissional, não precisa criar uma secretaria, um município pequeno, mas ele deixar um funcionário do município à disposição, que ele tenha um contato com a entidade e lá a entidade qualifique ele e mostre desde o cadastramento até o final do convênio. Isso no período da campanha nós conversamos com os prefeitos sobre isso, estamos dando andamento nisso. O escritório de Brasília agora está passando por uma remodelação, o escritório da MM em Brasília, e nós estamos fazendo uma parceria com outra empresa na qual ela vai nos orientar com todos os programas que existem no governo federal. E a MM vai fazer com que chegue isso a cada município de Mato Grosso e a prefeitura no sentido de disponibilizar um profissional para que ele se qualifique e o projeto não fique
parado e não chegue lá na ponta, que é o que nós queremos. Presidente, a gente falou muito da questão da interferência, da participação da AMM em estudos de viabilidade para o Estado. Uma das questões, inclusive, é a Lei da Eficiência Pública em conjunto com a Assembleia Legislativa, presidida pelo José Riva, deputado José Riva. Cheguei nisso porque muitos diziam, quando o senhor era candidato, que poderia ocorrer uma influência do presidente da Assembleia durante a atual administração da AMM. Isso de fato ocorreu? Não, hoje, como eu diria assim, o presidente Riva tem um conhecimento público muito grande, né? Conhece Mato Grosso num todo, né? É um dos grandes líderes que fala muito sobre o Pacto Federativo. O presidente Riva tem orientado aí na questão de rever o Pacto Federativo. E isso faz com que os parlamentares também de Mato Grosso conversem, e eu também tenho o mesmo entendimento. O presidente Riva também é um grande parceiro do governo quando o governo é parceiro, né? E quando não é parceiro, todos nós sabemos que o presidente Riva cobra do governo da forma que ele cobra. A interferência hoje, que eu diria assim, junto à entidade do presidente Riva, a interferência é no bom sentido. O presidente Riva tem um relacionamento conosco, na qual a Assembleia tem nos orientado. Nós procuramos a Assembleia também em várias situações onde ela orienta o que a entidade tem que fazer. Dessa é a forma que nós conduzimos desde a campanha agora. Parceria com a Assembleia, parceria com o governo do Estado. Então eu diria, a interferência do presidente Riva é boa para Mato Grosso e é boa para a entidade. Falava-se muito do continuismo também, né, presidente? A gente teve o Meraldo de Sá, último presidente, também do mesmo partido, do PSD. Essas críticas ao continuismo, o que o senhor tem a dizer em relação a isso? Eu diria assim, a questão do continuismo. O presidente Meraldo de Sá foi presidente 2 anos. Nós temos vários méritos, todos nós temos acertos e erros, mas felizmente a AMM teve muitos acertos. E esse continuismo ele tem que vir. Nós temos aí o que nós falamos, a melhor central de projetos do Brasil, uma AMM atuante, uma AMM respeitada da Confederação Nacional, uma AMM respeitada pelo governo federal e pelo governo do Estado. É lógico que nós temos que aperfeiçoar. A cada ano que passa temos que aperfeiçoar. Então nós assumimos o trabalho feito pelo presidente Meraldo e estamos aí tentando desenvolver melhor. Até porque nós temos que trabalhar melhor que o presidente Meraldo, porque senão nós seremos ineficientes. Mas eu diria assim, o continuismo é bom para a AMM e é bom para Mato Grosso. E é bom para as prefeituras de Mato Grosso. Presidente, para encerrar nosso bate-papo, o senhor também é prefeito de Juscimeira. Como tem conseguido fazer esse vai e vem entre Juscimeira, Cuiabá, Brasília? O senhor tem, de fato, estado no seu município e trabalhado pelo município? Realmente, esses últimos 60 dias, a gente aproveita mais as segundas-feiras, as terças e os finais de semana. A gente tem trabalhado junto ao município, com a equipe de secretários, com o vice-prefeito, com os vereadores. Estamos viabilizando também recursos da mesma forma que trabalhamos de 2009 a 2012 e fazer com que Juscimeira ande no caminho que ela tem que andar. Juscimeira foi um município muito complicado de 2008 para trás, aí, que é do conhecimento de toda a imprensa do Estado, mas hoje Juscimeira está num patamar diferente. É lógico que nós precisamos melhorar muito mais agora 2013, 2014, 2015, 2016. Mas eu acredito muito na melhora disso. Vamos trabalhar muito na questão da casa, organizar a casa na questão das receitas próprias. Temos aprendido muito nesses 4 anos, fazer com que Juscimeira se organize nas receitas próprias e fazer com que nós viabilizamos a cidade na questão do turismo, na questão das agroindústrias, melhorar a agricultura familiar. Estamos com um distrito industrial onde estamos conseguindo trazer pequenas empresas e agora já com empresas de médio porte lá instaladas. Eu tenho certeza que Juscimeira em 2016 estará com outra cara que estava em 2008. Hoje já está com outra cara. Muitos recursos foram investidos através do governo do Estado, do governo federal, em parceria com o município. Mas eu acredito que em 2016 a Juscimeira vai estar com uma cara bem mais diferente. A conciliação. A gente tem um trabalho muito grande junto à AMM. Então a gente trabalha no município e na AMM. Mas como eu diria, a gente entra na vida pública, nós temos aí ainda 22 meses pela frente e quando você entra na vida pública, você tem que se dedicar
a Jucimeira e a MM. Eu estou pronto e disposto, com muita saúde e vontade de trabalhar por Jucimeira e por Mato Grosso, através da MM, pelos municípios. Tá certo, presidente. Obrigada, então, pela participação aqui no RDTV. Muito obrigado e estamos à disposição. Queria agradecer à RDTV e a todos os mato-grossenses pela oportunidade. Bom, essa edição vai ficando por aqui, mas você não deixe de continuar acompanhando o que acontece na política mato-grossense aqui no portal RD News, por meio também do RDTV. Vejo você então numa próxima edição. Até lá! Agora não levou.